Olá, queridos casais, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus e de Jesus Cristo, nosso Salvador, a todos vocês. Eu quero dar um olá, um alô especial para alguns casais que estão um pouco mais distantes do que, digamos assim, geograficamente do que outros. Por exemplo, eu quero dar um olá para o casal Tiago e Évila, que estão esperando também um novo bebê. Deus esteja abençoando vocês. Olá, Jessé e Ellen, né, lá em Fortaleza. Deus abençoe também vocês. Eu quero dar um olá para o Wagner e a Sula. Que bom que Deus tenha abençoado vocês aí. Eu quero dar um olá também para Henrique e Rachel, tá bom? Então, Deus abençoe cada um de vocês. Eu acho que são esses casais que estão um pouco mais distantes e que Deus abençoe cada um de vocês. E é bom que vocês estejam conosco essa semana. Eu quero dizer para vocês que parte do que eu estou trabalhando com vocês está escrito neste livro aqui, que é do pastor Mauro Clark, Você Ama de Verdade? Então, se você, quando lê esse livro, vê algumas palavras parecidas, tenha certeza que esse é o original e, no meu caso, a cópia. Mas esse não é um livro para casais, é um livro sobre a exposição desse texto, uma exposição profunda para todo crente, então não é apenas para casais. A gente deve aplicar, como eu falei, para casais. E quando ele termina aquela primeira sessão do 1 ao 3, é muito interessante o comentário que ele faz aqui, que eu vou reproduzir para vocês em algumas palavras. Mas eu queria que você parasse para pensar em 1 Coríntios 13 e 3, no sentido, para a gente dar continuidade, diz: E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se me aproveitará. Olha, quando nós lemos esse texto, ele de fato mexe muito com a gente, porque ele está falando de uma prática que visivelmente ou externamente nós diríamos, como é que não tem amor numa coisa dessa? Uma pessoa que é capaz de entregar o seu próprio corpo, todos os seus bens, fazer uma doação não só de bens, mas da própria pessoa, como é que isso não é amor? Pois é. Paulo está usando superlativos para chamar a atenção de que esses exageros, ainda que fosse assim, se não tiver amor, não tem valor. E Mauro Clark, comentando esse conjunto de versículos, ele diz: olha, quão triste é você esforçar-se tanto por algo e no final descobrir que não faz nenhum sentido, não tem nenhum valor isso. Então isso me chamou a atenção nessa aplicação para casais, que muitas vezes há cônjuges que eles se esforçam tanto no casamento, mas é um esforço simplesmente ético, ou simplesmente um esforço apenas no sentido de fazer a sua obrigação. E que ela faz esse esforço e no final acaba se frustrando e perguntando, será que vale a pena tudo isso? E o toque que o texto nos diz é possível que você esteja fazendo tudo isso, mas sem amor. Sem o amor. Eu lembro de uma história que eu ainda ouvi quando era jovem, quando eu estava exatamente servindo como garçom nesses jantares de casais. E o pastor Poderoso contou essa história que, incrível, ficou marcada na minha mente. Ele disse que havia uma senhora que era casada e tinha um casamento muito conturbado com seu marido. Ele era muito possessivo e ele fez uma lista de deveres para ela e ela simplesmente fazia aquilo como uma obrigação. Não sei bem qual foi o fim do esposo dela. Sei que ela teve um segundo casamento e nesse segundo casamento a coisa já não foi tão difícil, né? Não foi tão complicado. Mas algo aconteceu que ela estava limpando a casa um dia e um dia ela achou a lista de deveres que o antigo marido fazia para ela e que lhe causava tanta repulsa e revolta no coração quando ela olhava aquela lista no passado. Mas para a surpresa dela, ela percebeu que todos os itens daquela lista ela continuava fazendo para o seu marido. Sabe qual era a diferença? Ela fazia por amor. Essa lição ficou bem clara na minha mente. O pastor Poderoso não fez considerações sobre o novo marido, mas sobre a atitude do coração dela. A diferença entre
a primeira situação e a segunda, é o coração dela que era diferente. Então, é possível que todo esforço que você esteja fazendo para salvar o seu casamento não seja de fato motivado por amor. E você pode dizer, como pastor? Como isso é possível? E agora eu vou explicar para você de uma maneira mais prática e bíblica. Escute novamente o texto lido no primeiro devocional. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Paulo, ao invés de dizer como nós devemos agir para demonstrar esse amor ou para demonstrar amor, ele começa a personificar o amor. Dizer, o amor é assim. É como se fosse uma pessoa. Eu vou descrever essa pessoa para você. Ele começa a descrever a pessoa amor. No entanto, se nós percebermos, o próprio apóstolo João disse que Deus é amor. Sendo assim, essa descrição que nós lemos do 4 até o 8a é uma descrição do próprio caráter de Deus, do próprio Deus, dos próprios atributos de Deus, porque Deus é amor. É a pessoa de Deus que está sendo descrita aqui. E o que isso tem a ver comigo e com você e o nosso relacionamento? Significa o seguinte, que não se trata apenas de uma lista de procedimentos éticos, de procedimento ou de bons procedimentos, de boas atitudes, de boas condutas no lar. Se trata de ser. Se trata de uma essência que devemos ser. É Deus se manifestando através de nós. É isso que o texto está dizendo. É Deus. E esse Deus que é amor, e que esse amor dele tem todas essas características ou atributos, ele se manifesta naqueles que cada dia são feitos iguais a Cristo Jesus. Por exemplo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você é uma pessoa paciente? Ah, eu sou, porque suportar aquela mulher, pastor, se eu não fosse paciente. Ou a mulher diz, pastor, ainda bem que eu sou paciente. Somos mesmos? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Porque nós não somos acostumados no mundo atual a sermos pacientes. Quer ver uma coisa? Quando você liga a sua TV ou liga o seu smartphone e ele demorar pelo menos 1 minuto para abrir, a sua vontade é de trocá-lo. Não é verdade? Não. Está demorado demais. Somos impulsionados pela nossa sociedade a sermos impacientes. Uma outra característica de Deus, do seu amor, que deve ser a nossa. Somos pessoas que não buscamos os nossos próprios interesses. Olha, isso é muito raro, muito difícil e impossível sem a ação do Espírito Santo, porque novamente nós vivemos numa sociedade que nos empurra para buscarmos os nossos interesses. Começa da escola. Tudo que nos é ensinado é que nós procuremos o melhor para nós mesmos. Quando você vê uma propaganda na televisão, é sempre ela procurando dar para você o melhor para você se sentir melhor. Quando você recebe uma propaganda, por exemplo, de um banco, diz assim, você merece um banco melhor para você, que lhe atenda melhor, que lhe trate melhor. Sempre toda e qualquer mídia ou propaganda ou incentivo que nos vem, principalmente do mundo comercial, é mostrar que os nossos interesses precisam ser atendidos. Nós não somos disciplinados, naturalmente, socialmente, a pensarmos nos outros. Por essa razão, muitos entram no casamento para serem felizes. Sendo assim, quando nós olhamos para o versículo 4 de 1 Coríntios 13,
até o 8A, nós temos que olhar para Deus e entender que é esse ser que deve se manifestar através de nós. Não é possível para nós termos um casamento feliz no Senhor sem manifestar a pessoa de Deus para o nosso cônjuge, para a nossa família, para os nossos filhos. Por essa razão eu comecei com essas perguntas básicas, porque cada pergunta dessa, cada pergunta de cada atributo do amor deve ser perguntado. Nós não somos assim. Nós temos a tendência de sermos diferentes. Mas talvez você faça uma pergunta até um tanto perspicaz. Peraí, mas como é que certos casais, mesmo não sendo crentes, se dão tão bem ou aparentam se amar tanto? Bem, a primeira razão que nós precisamos levar em conta é o que Paulo mesmo diz lá em Romanos, que muitos incrédulos agem em conformidade com a lei. É possível que muitos casais incrédulos possam estar praticando formas e atos que é propício daqueles que aceitam Cristo e deve ser a prática normal daqueles que têm Cristo. Então Romanos deixa claro que mesmo os incrédulos podem agir conforme a lei de Deus, pela lei que está gravada no seu coração. No entanto, a diferenciação entre o nosso casamento cristão de filhos de Deus e o casamento de um incrédulo, por melhor que ele seja, por melhor que ele possa aparentar, é que há um propósito eterno de Deus nesse nosso relacionamento. Deus escolheu a Melanie para mim e eu para a Melanie, entre outras coisas da nossa vida que nós vamos passar, que nós vamos ter que enfrentar como filhos, tribulações, dificuldades. Deus escolheu-nos para que através do outro, através desse exercício de aprendizado e desenvolvimento para continuarmos fazendo a vontade de Deus, nós sejamos feitos à semelhança de Cristo Jesus. Então essa é uma diferença. Por quê? Porque Deus tem um propósito na minha vida, na vida dela, um propósito eterno que é nos tornar semelhantes a Cristo Jesus. Ele usa o nosso casamento para isso. Por essa razão, o Espírito Santo está moldando em nós, através do nosso casamento, a pessoa de Deus, que é amor. Você já parou para pensar nisso? Nossa vida está além simplesmente de sentimentos de felicidade. Muitos casais que talvez ouçam mensagens como essa estejam simplesmente ouvindo, pensando apenas na felicidade do seu casamento. Isso em si não é uma coisa ruim, mas não pode parar aí. Esse não é o supremo da nossa vida. Esse não é o fim supremo da nossa vida. É o resultado de vivermos uma vida conforme a vontade de Deus e permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nós, nos tornando semelhantes a Cristo Jesus. De forma que, pegando o primeiro atributo, eu não sou paciente, mas Deus me fará paciente. Deus transformará a minha vida. E esse ser que era impaciente passa a ser paciente, não simplesmente porque olhou para aquela mulher de olhos claros, linda, e disse, eu posso aguentar por causa da beleza dela, porque vã é a formosura. A própria juventude nossa passa. Mas porque Deus tem trabalhado no meu e no coração da Melanie para que nós sejamos pacientes como Deus é e usa a nossa convivência para aprendermos isso. Deu para você entender? Então, quando as provações vierem no seu casamento, pergunte para você mesmo, quem eu sou? Ou como estou sendo aquilo que Deus está trabalhando em mim? Como eu estou manifestando isso? O amor no casamento é produzido pelo amor verdadeiro de Deus em nós. Por essa razão, um exercício que eu quero que você faça hoje, já pensando nos 2 próximos devocionais, que eu vou tratar de alguns desses atributos especificamente. Volte, você esposo, você esposa, olhe para cada um desses atributos do amor e pergunte, como eu sou aqui?
eu sou isso, eu sou paciente mesmo. E não pergunte só em relação à sua esposa, pergunte em relação à sua vida. Será que de fato eu não me ensoberbeço? Eu sou uma pessoa que não estou, às vezes, contando vantagem aqui e acolá. A primeira oportunidade, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu faço isso bem. E onde eu estou contando uma vantagem sobre a minha pessoa, porque o amor não se exaspera, não se ensoberbece, não se vangloria. Então, esse é o amor. Então, se eu sou uma pessoa que me vanglorio, é óbvio que eu tenho pouco amor. Isso jamais vai refletir em humildade para com minha esposa. Por isso, pare hoje. Olhe para essa lista tão específica e seja sincero com você mesmo. Eu sou isso. Quem eu sou? Como eu sou nessa lista que Deus é e que quer produzir em mim? Que o Senhor abençoe cada um de nós, que possamos fazer uma profunda e sincera reflexão para que o Deus verdadeiro se manifeste em nós, o Deus de amor se manifeste em nós e que seu amor seja visto por todos, principalmente pelo nosso cônjuge. Que o Senhor nos abençoe e até o próximo devocional. Ele possa ser esteio contra o mal, faz o leal, sempre firme está, e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros. Ó, vem, Senhor, por nosso